novo, cá estamos nessa manhã de domingo, como de hábito, para podermos repartirmos a palavra. Sempre antes de podermos ler as Santas Escrituras, temos solicitado auxílio do autor da palavra, porque está escrito: todos que falaram da parte do Senhor não foi por vontade própria, mas foram comovidos pelo poder do Espírito Santo. E assim nós também que queremos falar desta palavra, requer que o Espírito Santo venha nos auxiliar. Por isso vamos inclinar as cabeças para podermos assim endereçar uma palavra de oração. Senhor Jesus Cristo, autor da palavra, eis-nos aqui nessa manhã da tua presença. Te convidamos para que você venha nos capacitar, porque está escrito: mesmo o anjo do céu, ou um dentre nós, vier com outro evangelho, fora do que nós já vos anunciamos, seja amaldiçoado. Para que essa maldição não venha nos bater, necessitamos que o Espírito Santo nos oriente em toda a verdade. Como tiveras dito, é vantajoso que eu vá, para que o Consolador venha. Quando ele vier, vos conduzirá em toda a verdade, porque salva a verdade que nos liberta. O mundo hoje está indeciso, não sabe o que fazer. É por isso te suplicamos, eterno Deus, por intermédio da tua palavra, os que estão aflitos, consola-lhes, Senhor. Os doentes sejam curados, os perdidos sejam salvos. Eis-nos aqui, Senhor, nessa manhã queremos falar da tua palavra, esta mesma, então se por onde chegar, a todos que a ouvirão, possa beneficiar para a sua transformação, porque nela tem poder para a nossa transformação. Abençoa o intérprete, abençoa a mim, abençoa a tua igreja esposa no mundo inteiro, a todos que nos seguem. Rogamos assim, tudo pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos falar hoje do mundo em transição. Quero dizer, tudo no mundo em transição. Esse é o termo transitar. Quer dizer que é uma compensação ou passação de uma época para outra época, de alguém para outro. A cena nós veremos no livro do Evangelho segundo João, no seu capítulo 3, quando havia uma transição de uma dispensação do judaísmo para o cristianismo, da lei para a graça. Havia uma passação. Aqui a cena no versículo 22, leremos assim: João capítulo 3, versículo 22. Vamos nos limitar no versículo 30. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. No versículo 23, ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinha ali e eram batizados.
Versículo 24. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunha de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito. Com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Nesta cena do nosso Senhor Jesus Cristo e do seu precursor João Batista, ele era um enviado diante dele. O João Batista era o último dos profetas da Antiga Aliança, que vinha para poder apresentar a graça ao mundo. Porque a Escritura nos diz: a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Moisés era o legislador. Quando ela vinha, trouxe uma dispensação da lei, mas a quando da transição entre a lei e a graça, houve uma pressão. E nem todos que têm entendido no tempo da transição. É por isso, quando nós queremos falar do mundo que está em transição, quero dizer, passa de um estado para outro estado. Na época do João Batista, o judaísmo, para passar ao cristianismo, era uma transição tão difícil perante as pessoas. Era um tempo de passação de uma dispensação para uma outra. Nem todo mundo que tem se apercebido para poder captar do que está se fazendo. É por isso, aqui na época do João Batista, o que houve? Ouvimos João Batista sendo enviado, ele teve seus discípulos. Os discípulos esses lhe seguiam. Porque na época nenhum pode ser mestre sem todavia ser treinado. João Batista foi treinado no deserto. E ele lá
pregava a palavra. Pregando a palavra, João Batista, muita gente vinha a ele. E eles se habituavam com João Batista. E lá era na época em que Israel, ele tinha só a lei. Para transitar da lei para a graça, o povo não entendia o que estava a se passar. É assim que, no tempo de João Batista, ele sendo enviado, e todo que é enviado de Deus, ele fala das palavras de Deus. Mas se ver alguém que fala de si próprio, não é Deus que o enviou. Os que Deus envia, eles falam a missão da parte de Deus. É assim que João, na sua época, no dia que ele viu Jesus Cristo vindo do Jordão, João pedia para que Jesus o batizasse, mas Jesus dizia: deixa para que se cumpra a justiça de Deus. É assim que Jesus foi batizado por João. 2 dias depois, nessa transição, há sempre dificuldade a quando esse corpo. Vê lá o homem que Deus utilizou, João Batista. Já que a sua época tivera passado, era a época de transitar de uma dispensação para outra dispensação. Houve distúrbio religioso. O povo não conseguiu captar o que estava se passando. O tempo de João Batista já estava se expirando. Agora tinha que se introduzir a época da graça. Tinha que se introduzir a verdade. Por Jesus Cristo, ele próprio é a verdade. Os discípulos que estavam vendo a época da transição entre a dispensação mosaica e a dispensação da graça. E lá o povo ficou em confusão. Os discípulos de João, ouvindo que Jesus Cristo batizava, foram ter com Jesus. Aliás, foram ter com o mestre que João. Olha, o homem que tu testificou, ele também está batizando. Como é que você lhe deixa batizar? E todo o povo está indo a ele. João, sendo enviado, entendeu que a época mudou. É o tempo de transição. O meu tempo acabou. Aqui o povo deve entender que quando estamos a falar do mundo que está em transição, e tudo está em transição, vocês verão que hoje o mundo está se perguntando. Se nós perguntarmos os antigos, na sua época, a civilização que eles tinham, com esse tempo que nós temos hoje, há uma grande diferença. Tudo está na precipitação. É o tempo de transição. Há algo que vai se passar. No tempo de João Batista, já que tudo estava em transição, o tempo de João Batista tiver acabado, a missão acabou. João Batista, Deus fez com que, por intermédio dos políticos, a profecia pudesse se cumprir. Vimos o João Batista sendo um enviado, não tinha compromisso com a palavra. Ele era a voz de quem que gritava no deserto para que pudesse endereçar os caminhos, para que os vales sejam preenchidos, bosque seja endireitado. João Batista, um desses dias,
Ele pregando. Filipe. O irmão do Herodes. Herode. Tinha a sua esposa. Não sabemos o que se passou. Para que haja o divórcio. Ou o que houve. João Batista ao pregar. Viu o Herodes entrando. Um rei. Entrando. Ouvindo também a palavra. João Batista, vendo as escrituras, disse: não te é lícito tomando consigo a mulher do teu irmão, sem compromisso. Não, essa palavra não agradou ao rei. Até o rei Herodes, vendo essas coisas, disse: ele poderia assumir, mas a mulher não poderia. Mas não tinha ocasião de como é prender, porque todo mundo sabia que João era um enviado. Mas era no momento de transitar, de que o tempo dele tinha que passar para que Jesus entre em cena. Deus do céu permitiu para que João pregasse e João, aliás o Herodes, fosse só naquela hora. E era mesmo Deus que lhe inspirou, sem compromisso, para repreender o rei. Mas era um momento de transição. Na hora de transição, muitas das vezes há dor, a preocupação. Lá, o que Deus faz? Herodes organizou uma festa. A enteada lá foi dançar. Herodes gostou da dança. Com aquela alegria, perguntou e falou na enteada: peça tudo que você necessitar, te darei. Mesmo se for metade do meu reino, eu te darei. Mas as moças nada fazem sem todavia consultar as mães. Como diz as escrituras em Ezequiel, tal filha, tal mãe, posto na mãe, olha, temos a ocasião. A filha disse: mãe, temos ocasião, pai pediu, disse-me que para mim pedir tudo. Então o que é que vamos pedir? A mulher que viu que o seu casamento estava em perigo, então a única coisa, tinha que tirar o homem como que estava impedido. Mas nosso Deus também, sabendo que a palavra já foi pregoada, a missão dele já tiver acabado, para ele essa era só apenas uma ocasião para que haja uma transição dessa dispensação para esta dispensação. São os momentos tão difíceis para fazer leitura, para ver em que momento chegamos, qual é a vontade do Senhor. E quando Deus quer fazer cumprir a sua vontade, muitas das vezes as coisas ruins sobre a terra, muitas das vezes esses corpos sofrem
Quando há uma transição, há agitação, há preocupação. Então quem é filho de Deus tem que orar ao Senhor, perguntar se isso aconteceu por quê. O filho de Deus nunca perde. Tudo que nos acontece é para o nosso bem, porque está escrito em Romano que tudo concorre ao bem dos que temem o seu nome. Mesmo o mal que nos acontece, como o mal que aconteceu no João Batista, só Deus quando quer transitar, quer mudar uma dispensação, é como esse mundo atual, como dizia o apóstolo Pedro, dizendo que esse mundo vai transitando. Esse mundo passará num processo. E quando tudo está transitando, há sempre uma situação que acontece. É por isso que queremos falar do mundo que está em transição. Tudo no mundo está em transição. Quer dizer que tudo quer transitar. Quer dizer que vamos passar de uma dispensação para outra dispensação, de uma civilização para outra civilização. Mas nesses momentos a profecia se cumpre. E quando a profecia está se cumprir, o Filho de Deus tem que estar atento para ver o que Deus quer consigo. João Batista, o coitadinho, nesse momento, quando Deus quer transitar, o Herode, a filha, a mãe disse-lhe, vai dizer-lhe que eu quero só a cabeça de João Batista. Naquele momento, João Batista já estava nascendo, sem problema. Por quê? É porque o mesmo João, na leitura que acabamos de ler, quando disseram-lhe, olha, aquele homem está batizando, ele disse, olha, não se preocupe, eu já vos dizer que eu não sou Cristo. O Cristo é Ele. Convém que Ele cresça e eu descer. Está a ver? Quer dizer que é uma passação. Esse sobe, esse desce. Mas quando está a acontecer, salvo o espiritual, é que entende que o meu tempo acabou. Mas no mundo não entende. Quando há transição, há agitação. É por isso, profeticamente, quando vocês estão a ver sobre a terra, há distúrbios no sistema político, no sistema religioso, no sistema econômico. Há algo que está a transitar. Quer dizer que há um programa lá no céu e as consequências na terra. Quando no céu há conferência, na terra há manifestações. Quando Deus quer cumprir o seu programa, na terra há algo. Quando o mundo quer transitar, quando o sistema quer transitar, há sempre agitação. Mas agora o espiritual tem que ter uma boa leitura das coisas para saber em que momento chegamos. É por isso, quando nós estamos a falar desta transição, nós veremos que do João Batista, o que aconteceu no tempo dele, ele profetizou que convém que ele cresça para que eu possa descer. E o tempo chegou, João Batista na cadeia. Mas se for os nossos pregadores, poderíamos inventar muita coisa. Pecou,
fez isso. João Batista não pecou. Era o cumprimento. Era a transição da era mosaica, da era da lei, para outra era da graça. Mas nesse meio, nessa transição, há os que perdem a vida, porque na terra tudo está concorrendo para o cumprimento das Escrituras. Nós vimos aqui, João Batista foi executado. Mas nós temos outra promessa. Por onde Jesus Cristo está nos dizer? Em São João, ele disse: o tempo chegará. Em São João, capítulo 16, no seu versículo 1, está a dizer: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vê mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Kumaka no tuhuisa kumasunangonga ewa mwaka muwiza muze mweswawo manushiha makashinginyeka ngwenyi ngunalingi milimo ya zambi. Nesses momentos, quando a transição, há os que morrem. E quando ele está matando, em nome de Deus, pensando que está prestando um serviço a Deus, é um cumprimento. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: hora chegará. Para nós, o que nós queremos falar do mundo em transição, ao ver o mundo é o mesmo, a terra é a mesma, o sol é o mesmo, mas há situações que estão acontecendo. É a prova concreta que há algo, há uma transição de uma civilização para outra civilização. E quando há transição desta civilização, há sempre consequência. Então, sendo cristão, você não vende o teu direito da primogenitura por querer salvaguardar o sistema da terra, porque vamos transitar de uma civilização terrena para a civilização celeste. Mas antes dessa civilização, da mesma forma, na época de João Batista, ele foi executado. Aqui, o Senhor Jesus Cristo nos disse: chegará um momento que vos matarão, pensando que eles estão prestando serviço a Deus. No versículo 20 está a dizer: na verdade vos digo que vós choraste e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. João 16, 20. Pundu gunambe kuliyenu ngwami munukalila nikulinyenga alioze akwahashi maka wahilila. E vós estareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Amém. Munukeva chinyengo alioze chinyengo chenu muchikalumuka wahililo. Aqui, Jesus Cristo viu uma época. E nessas épocas, quando Deus quer fazer alguma coisa para com os filhos de Deus, sempre há tristeza. Mas para com os do mundo, eles se alegram. Mas Jesus Cristo disse: não se preocupem. Hoje vocês estão chorando, eles se alegram, mas a hora virá, a vossa tristeza se converterá em alegria. Mas para que você consiga aquela alegria, hoje tem que perseverar, permanecer na palavra, porque hoje
os que estão na palavra, perante o mundo, eles são como caduco. Gente sem civilização. Os que fazem o mal, os que fazem o mal, hoje são considerados. É como a Escritura diz, o tempo virá em que o mal será considerado como bem, o bem como mal. Muito mais nessa época em que todo mundo sabe que há algo que está a se passar. Pratique a igreja esposa. Você sabe. É dor de parto. É o que Jesus Cristo fala no versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza. Porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Aqui o Senhor Jesus Cristo nos dá o exemplo da mulher. A mulher é mesma, mas que quando leva consigo uma semente, é uma época, mas quando ela transita entre o momento de sair do estado da gravidez para ser mãe, para dar luz, a dor de parto, e nesse momento de dor de parto é o que nós chamamos um momento da transição. É por isso nós também, a Bíblia está dizendo no verso 22, assim também vós, agora, na verdade, tende tristeza, mas outra vez vos verei. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Aqui Jesus Cristo nos deu o exemplo da mulher com dor de parto. É a mesma coisa. Hoje o apóstolo Paulo está dizendo que todo mundo geme, está com dor de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, porque toda a criação foi submetido ao pecado. A terra está gemendo. Sabia que a terra também geme. A natureza está gemendo. O apóstolo Paulo está dizendo, mesmo nós que temos o penhor do Espírito Santo, gememos em nós próprios, aguardando. E o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Mas não pode haver a manifestação dos filhos de Deus sem, todavia, que haja uma transição. E nesta transição, o Senhor Jesus Cristo nos comparou com uma mulher grávida. Tudo quanto está a ver no meu Oriente, tudo quanto está a ver no mundo, esta nação tem medo desta outra nação, a agitação em todos os sítios, a manifestação no mundo inteiro, há alguma coisa que quer se expressar. É uma transição. Mas para nós, o que a profecia nos fala em Apocalipse capítulo 12, há um cenário. Em Apocalipse capítulo 12, já que toda a terra geme, toda a natureza está gemendo, não tem nada de melhor sobre esta terra.
tudo chegou no fim. Mesmo sistema, o cosmos, chegou no fim. A política chegou no fim. A economia no fim. Mesmo os grandes países não sabem o que fazer. Quer dizer que é uma transição. Quer dizer que é passação de um tempo para outro tempo. Tudo nesses últimos dias está em transição. E a grande transição é da igreja que sai da terra, que vai para o céu, porque nesta terra requer passar numa purificação. Porque esta purificação que virá é com fogo. Mas antes que o Messias venha reinar sobre esta terra, primeiramente esta terra está com dor de parto. E aqui a Escritura vem nos dizer que houve um cenário, Apocalipse 20, esse cenário foi que, no versículo 1, disse: e viu-se um grande sinal no céu. O que ele viu no céu? Uma mulher vestida do sol. João olhou. Nesta época, e esta época daqui a pouco vamos entrar, o que ele viu nessa transição? Viu uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, e estava grávida e com dor de parto e gritava com ânsia de dar luz. Quer dizer, João olhou no céu uma mulher, e esta mulher estava grávida com dor de parto para dar luz. Nós sabemos que quando uma mulher quer passar na época de dor de parto para dar luz, antes da luz, as dores, aquelas dores não são permanentes, são indicador de que daqui a pouco uma vida vem ao mundo. Mas ela, primeira coisa, são dores. E aqui a Bíblia está tentando dizer, João olhando no céu, uma mulher grávida. E na Bíblia, quando ouvirmos de uma mulher, trata-se da igreja. E essa mulher estava grávida. E esta mulher tinha o sol na cabeça. Na cabeça é o sol. Significa é a graça. A lua estava por debaixo de pé. Quer dizer que a dispensação da lei já era passada. Com uma coroa de 12 estrelas, que significa é uma igreja com ensinamento de 12 apóstolos. É por isso a igreja que irá para o céu é uma igreja fundamentada sobre os ensinamentos de 12 apóstolos e dos profetas. É por isso, a Bíblia está dizendo, fomos edificados sobre o ensinamento dos apóstolos e profetas. Jesus Cristo é a pedra da esquina. É por isso o apóstolo Paulo dizia, eu vim e pus o fundamento como sábio arquiteto. E esse fundamento que ele colocou, a saber, é Cristo. Então, tudo quando vamos fazer, todo o nosso ensinamento, é por isso o mensageiro dizia, qualquer que lê as escrituras, se ele, não a cada escritura que você lê, se você não vê Cristo, ele está mal. Porque todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento indica, refleta Cristo Jesus. Porque Cristo é a palavra. Então, esta mulher que estava grávida, com 12 estrelas, uma coroa, aliás, de 12 estrelas,
significa são ensinamento de 2 apóstolos. E essa mulher, com o sol representa a verdadeira luz, mas que a lua é o reflexo do sol. Então quer dizer, a lei era o reflexo da graça. A graça é que é uma verdadeira coisa. É por isso o apóstolo Paulo em Colossenses vai dizer que, olha, não se preocupeis mais com as festas, com comer, com sábado, porque era apenas uma sombra. A realidade é Cristo. Para dizer que Cristo é realidade, Cristo é o sol, mas que a lua é a lei que indicava somente na graça. Esta mulher grávida, quando estava prestes para dar a luz com dor de parto, o que apareceu mais? Nesta transição queremos falar, antes que a esposa vá para o céu, vamos ver muita coisa. A dor de parto, a perseguição, mas da forma que Jesus Cristo nos garantiu, não te preocupa com a transição. É um momento, é passageiro, tudo está em transição. A dispensação vai mudando, o mundo vai mudar. Quando falo do mundo, é o sistema cósmico. É assim que quando ele viu assim, no versículo 3 está dizendo, e viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Esse dragão, quando viu que esta mulher estava prestes para dar luz, este dragão lá estava. O que ele fez? Versículo 4. Apocalipse 21, 4. 12. Versículo 4. E a sua cauda levou após si a 3ª parte das estrelas. Muchila wenyi wakokele chihanda chimuwika chakuihanda itatu e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com a vara de ferro. Iye wasemene mwana walunga yoze mayula mavungu eswe nilukanda wa utale. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Amen. Apindu mine monenyi kulizami ndo kungunja yenyu. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Mwepo wachinyine kupoya kuze kuma alinako kwa kudulika kulizambi hanga akamuhokeleko kanunu nikulakaji ali nimakumi asambano amatangwa. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mopile jita muilu Mikele nyangelo jenyi ashile jita nindrangao nyangelo jenyi ashile jita. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo,
E Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. 9. Dragão munene amunyashine hashi mwe kapela wahashakulu jina lenyingo ndi apo kanda Satana mwe mukwa kupyangula yifuchi Yesu ya hashi amunyashine ndo hashi nyangelo jenyi hamwenenyi. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: Mbane vile lije linene mwilungo. Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Arapila ulamino nyitachi nyiwanangana wa zambi yetu hiuneza nyiyulo ya Kristu wenyi momo hana nyase hashi mukwa kusuma manzumbu jetu yoze wako asuma kumesu za zambi yetu mwalo anyufuku. Pela primeira vez quando o Lúcifer, lá no céu, o orgulho entrou nele. E ele dizia: farei o meu trono em cima do trono de Deus. E eu serei como ele. Eu farei. Era um homem orgulhoso. Deus disse: o mal se achou nele. É assim que esse arcanjo, Miguel, é um batalhador. Então Deus ordenou para precipitar esse Lúcifer, que era um anjo da luz, mas que quando o mal entrou nele, hoje todos esses nomes: diabo, dragão, Satanás, todos os maus nomes. É como hoje as pessoas pensam que o Satanás é um bicho com as caudas, muitas cabeças. E quando o Lúcifer, um anjo da luz, ele habitava nos meios das pedras preciosas, o orgulho entrou nele, foi precipitado, e quando chegou à terra, os anjos deles, hoje os chamamos são demônios, ele se tornou Satanás, o príncipe dos espíritos maus, e é ele que batalha contra a igreja. É o mesmo esse Satanás, o Lúcifer, que foi precipitado no céu. Quando chegou na terra, ele fez o seu reino e metendo o seu reino, é esse que atormenta a terra, é este que acusa os filhos de Deus. Recordai-vos do Jó. Jó estava embora bem, até no ponto em que o Lúcifer, aliás, o Satanás, que foi passear, porque desde que ele foi chutado lá no céu, se tornou alguém que passeia em todo sítio para ir ver aonde a paz, para ele trazer a guerra, aonde a harmonia, ele para trazer tormento. Ele é o autor de todas as guerras. Então, se por onde vocês ouviram da guerra, o autor é Satanás. Mas o nosso Deus é o Deus da paz. Ele é o Rei da paz. É assim que esse mesmo Satanás, na época de Jó, quando Jó, todos os dias, fazia sacrifício, nesse seu sacrifício, sacrificava a favor dos seus filhos. Afinal de contas, Satanás, posto lá no céu, Deus perguntou: viste o meu filho Jó? Ele disse: ele se te adora porque você lhe abençoou.
Deus diz não. Ele, mesmo sem nada, ele é fiel, ele é firme, ele é constante. Satanás disse, guia-me com ele. Quando Satanás lhe der autorização, me salvo, tocar na sua alma. É para dizer, meus irmãos, a morte não está no poder de qualquer um. Se Deus não o autorizar, apesar do que as pessoas possam fazer, nada que vai acontecer. Se não for só na data em que Deus determinou. Porque no tempo de Jó, Deus disse, não toca na sua alma. Quando disseram não toca na sua alma, o Satanás não poderia tocar na alma. Destruiu todos os bens, suas crias, os seus filhos, as suas fazendas. No mesmo dia desapareceu, tomou o mesmo Jó, lhe colocou na cama de doença. A sua mulher disse, ofende só Deus. Mas que Jó dizia, olha, nas mãos de Deus nem sou bem, nem o mal. Se ele deu e ele tirou, o seu nome seja louvado. Mesmo se verme vão comer a carne, mas eu sei que o meu Redentor vive. Nos últimos dias as minhas vistas lhe verão. Quer dizer, tudo que é cristão tem como fundamento, tem como confiança em Deus. Então nós vimos que o mesmo Satanás que foi precipitado lá no céu, posto na terra, se tornou acusador. É o mesmo Satanás. Nós vamos ver quando Israel tinha que sair do Egito para Canaã, o Satanás descobriu que a época chegou. Era um momento difícil também. Nós conhecemos a história. Muitos inocentes morreram. Quando o faraó se percebeu que a promessa da capa vai se cumprir, era na época difícil. Sabia que o libertador Moisés vai nascer. O que ele fez? Deu a ordem, deu uma lei de que todos que nasceram na maternidade, se forem meninos, tinha que matar. Se for menina, les preservar. Porque ele sabia que o libertador virá entre os meninos. Vê lá quantos inocentes morreram. Mas Deus, que tem o seu programa nas suas mãos, ele preservou a mãe de Moisés, o pai de Moisés, pelas suas orações, preservaram o bebê Moisés. É para vos dizer que a cada transição, quando um povo, Deus quer tratar com ele, o diabo também se desperta. É para vos dizer que na época da transição, há sempre os inocentes que morrem. Na transição do povo de Israel, sair para o Egito, para Canaã, muitos morreram. Nós vimos que o mesmo Satanás que vitimou muitos filhos lá em Israel, aliás, lá no Egito, é o mesmo antes do arrebatamento. O mesmo Satanás sabia que os demônios vão até o trono de Deus. Eles estão no serviço de Deus. Esses demônios, eles entram os reis da terra. Eles entram nos maus. Perseguem os filhos de Deus. Não é vão. É uma transição. Porque o homem também, para despertar, requer que haja uma perseguição para lhe tirar a alegria
alegria para lhe desligar das coisas da terra. Há sempre pressão. Vê lá, quando Deus queria cumprir uma profecia na época do profeta Elias, o que aconteceu? Na época do profeta Elias, havia o rei Acabe casou-se com a Jezabela. Era um casamento político, porque a lei dizia nenhum israelita poderia casar fora da sua tribo. Mas ele, o rei, foi casar a Jezabela, que não era nem judia, que não era israelita, mas lhe trouxe e trouxe com ela a idolatria. E aquela idolatria que ela trouxe em Israel trouxe a maldição. Até na época em que a Jezabela não entendia a lei de Deus, porque não era uma judia, não era uma israelita, não entendia a palavra de Deus. Trouxe com ela aquela adoração das estátuas, os palim, Astarotes. Quem trouxe é Jezabel. E quando trouxe essa lei, até na época que Acabe, sendo rei, cobiçou a lavra de Nabote. Você sabe que Nabote, aquela lavra, era uma herança. E segundo a lei de Deus, a herança não se pode vender nem se trocar. Mas o rei, por ter esquecido os princípios da palavra de Deus, não queria saber, foi propor ao Nabote para que ele comprasse a sua lavra. Mas Nabote disse: "Oh rei, tu sabes que esta lavra é uma herança, não se pode vender, não se pode trocar." O Acabe, mesmo se fosse retrógrado, mas tinha que entender o que a lei dizia. É assim que, quando a Jezabela, que não era judia, que não era uma israelita, idólatra, inventou, trouxe uma falsa acusação, enquanto está escrito todas as falsas testemunhas, todas as falsas testemunhas morrerão. Todo falso testemunho, segundo a palavra, é pecado. Ela não queria saber, inventou, escreveu falso testemunho contra o justo Nabote, porque ofendeu a lei. É por isso, mesmo hoje, os que fazem as leis, eles inventam. Mas tudo perante Deus, Deus sabe por quê. Deus sabe por quê. Nabote, depois que a Jezabela inventou aquelas leis, executaram Nabote, morreu. O profeta Elias se apercebeu. Deus disse: vá até com Acabe. Quando ele chegava, disse: Acabe, será que como é que tudo vai bem? Ou tudo vai bem? Olha, você pensa que o que tu fizeste, Deus não viu? Derramaste o sangue inocente? Por onde mesmo o sangue de Nabote caiu, tu também o teu sangue cairá. Eu estou rindo. Mesmo os que se chamam poderosos, que mandam executar os outros, mesmo os que pensam que há magia ou feitiço que tira a vida das pessoas, isso é ridículo.
Desde que a lei de Deus foi dita, do pó foste tirado, do pó voltará. Ninguém fará mais que 150 anos na terra, nesses corpos, através do pecado. Na época do Noé, Deus lhe disse: é dificilmente que o homem faça 120 anos. Mas na época de Davi, Davi disse: olha, cá na terra, a vida do homem é só até 70. Mas ele chegar até 80, mesmo com os cuidados médicos, mesmo com uma boa alimentação, ninguém vai ultrapassar a lei de Deus. Então, para nós cristãos, o mais importante, não te preocupe com este corpo da terra, que é carcaça, em que pode passar, mas no além, temos outro corpo. Mas Acabe preocupou-se com as coisas passageiras, vitimou. O profeta Elias lhe disse que tu também, por onde o sangue de Nabote foi lembrado por os cães, tu também, o teu sangue será lembrado. Era uma profecia. Mas antes que a profecia se cumpra, há algo sobre a terra. Há conferência no céu. O que se passou? Deus lá no céu sentou, perguntou: quem é que enviaremos para seduzir Acabe, para que realmente Acabe possa morrer? Os demônios que nós estamos referindo, esses demônios hoje têm capacidade de ir até o trono de Deus. Eles são os espíritos ao serviço de Deus. Porque Deus não pode ser tentado por mal e Ele não tenta ninguém. Mas se há um mal que deve se cumprir, Ele tem o seu exército ao seu trabalho, ao seu serviço. São os demônios. Na época do Acabe, quando Deus olhou que o tempo chegou para executar Acabe, Ele perguntou: Ele não poderia mandar os anjos que estão ao serviço do santo para ir se sujar? Ele manda, porque todos os espíritos estão em serviço de Deus. Esses demônios, é assim que os demônios chegaram até o trono de Deus. Mesmo essa manhã, os demônios vão a Deus, à conferência. Quem é que vai me mandar? Um demônio chegou. Disse: sou eu presente. Tu o que farás? Não, eu vou ir entrar numa dessas mulheres. Serei um demônio da prostituição para seduzir. Disse: olha, o que nós estamos a necessitar é muito urgente. Até quando se vai entrar? O tempo é demais, eu quero já. Essa disse: eu irei assim. Mas um super chegou. Disse: és quem? Que sou demônio da mentira. O que tu farás? Que eu entrarei naqueles seus falsos profetas, vou profetizar mentira para que ele vá à guerra para morrer aí. Deus disse: Senhor, isso está bem. É por isso, querido irmão pregador, cuidado pela unção que tu tens, porque os demônios também pregam. Os demônios também inspiram. Inspirar os demônios de Baal. Naquela época, Elias já tivera ido no céu, mas tivera ficado Miqueias. Naquela época, que estava vendo o cumprimento da profecia, porque estamos a falar da transição. Quando a transição, sempre há algo na terra
Quer dizer que o reino do Acabe tinha que transitar da casa do Acabe para outra casa. Você sabe a história? Naquela época, algo entrou no rei Acabe, se sentiu poderoso. É por isso que estamos a apelar a todos os governantes, a todos os reis. Quando você se sente numa autossuficiência, autoproteção, quer dizer que você vê que você fora de ti ninguém mais ouve. Cuidado. Isso aconteceu com Acabe. Essa é uma história bíblica real. Afinal, o tempo dele tinha chegado. Olhou, sentiu-se que era poderoso. Disse aquele país, aquela porção da terra que eles têm é a nossa porção. Vamos para a guerra. E foi na época que fizeram associação com o rei de Israel e rei de Judá. Quando se encontraram, disseram, ele sendo rei de Israel, queria ir recuperar. Mas Josafá, rei de Judá, ele, rei de Israel, então disse, vou à guerra. Chamou seu homólogo, o rei de Judá. Vocês sabem, já tivemos falado sobre esse capítulo de dois reinos, de Judá e de Israel. E naquela época, Acabe era rei de Israel e esse outro era o rei de Judá. E quando se encontraram, que vamos fazer associações. É por onde chegamos hoje. É o momento que os reis estão a procurar as associações. Tudo é associação. É amizade. Esse rei, com aquele rei, vamos combater os americanos contra esse reino, contra aqueles reinos. São os momentos cruciais. Há algo que quer acontecer. Naquela época, o Josafá disse, como é que vamos à guerra sem consultar Deus? E disseram, temos profetas. Quais profetas? São os profetas no gosto do rei. Chegamos nessa época. Cada nação com seus profetas. Cada presidente com suas igrejas. Cuidado, cuidado. Quem manda os profetas é Deus. Naquela época, ninguém lhe considerava. Os todos os profetas. Assim diz o Senhor. Vai vencer. Hoje, os reis, gostos que lhes bajulam, os que falam a verdade, são mal vistos. Mas a verdade liberta. É que aconteceu na época do rei Acabe. Os falsos profetas profetizaram a paz. Mas Josafá disse nada. Isso não entrou. Busque-me outro pregador. Acabe disse, aquela igreja que ficou comigo não passa. Cuidado. Opa. Josafá disse, opa, chama-me. Quando chegou, Josafá disse, aliás, Miqueias disse, deixa meu tempo para mim consultar Deus. E quando chegou, disse, eu vi Israel como as ovelhas, disperso, sem pastor. Acabe logo deu em conta. Tá vendo? O que eu falei? Opa,
segura meu camarada, mete na cadeia. Meter pessoa na cadeia não é solução. É o corpo que está na cadeia. Mexe com a sua alma. A palavra ninguém vai amar. Até ele diz, até quando eu vou vir à guerra? Mica disse, se tu voltar à guerra, Deus não me falou. É por isso que nós também com boca cheia. Aquele mesmo Deus naquela época que tivera falado, e quando a época tivera chegado, tinha que haver os autores para que a profecia se cumpra. Chegou o tempo em que o mundo vai explodindo. Deus já tivera dito, esse mundo vai queimar. Mas antes que queime, primeiramente, ele virá busca da sua igreja. E depois da partida da igreja, cá na terra, antes mesmo que a igreja vá, hoje as nações estão se agitar. É dor de parto, guerra no Meio Oriente, guerra na Ucrânia, guerra no Irão, todos contra todos. O mundo agitado, manifestação no país, manifestação Madagascar, manifestação onde? Venezuela. Será que, meu irmão, ouvindo essas coisas, o que é que tu pensa? Mesmo em nosso país de Angola, as coisas não estão bem. Não dizer que os presidentes são maus, as coisas, a reunião no céu, o rei dos reis quer descer a busca da sua igreja. Mesmo que nós lemos em Apocalipse 12 desta mulher grávida com dor de parto antes de dar luz. Esse dar luz, esse filho, o macho, significa, é a manifestação do mesmo Cristo. Antes que haja manifestação, nós falamos da terceira puxada, a perseguição, a pressão. Aquela pressão é que nos unirá. Recordai-vos da profecia, aliás, da visão que William Branham viu da capoeira, por onde havia os patos, e essa capoeira dividido com arame. Os patos poderiam se ver, mas não poderia comungar devido da divisão dos arames. Mas quando a chuva caiu e que arame ficou embaixo e eles se encontraram na superfície, é por isso ele disse, o amor crescerá. Quando haverá pressão, quando haverá perseguição desta mulher grávida, todos que estão no corpo místico, eles pressentirão, todos os membros, os candidatos. Quem é candidato? Não é do tabernáculo A ou tabernáculo B, tabernáculo do Congo, de América. Não é. Somente os que estão no corpo de Cristo. E todos que já estão no corpo de Cristo, hoje tão grávida. E essa gravidez, eles pressentem esse dor. Há uma pressão, até attachment. O sistema mundial está pressionando. Hoje as leis, cada país está dando as leis. E a última das leis por onde vamos, você sabe? Apocalipse capítulo 3, por onde diz a besta que sai da terra, ele fará para aqui, fizesse a imagem da besta,
chilifa cha ngongo. Após 13:14, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Yiye yapyangula akwahashi momo hailayi yize amuhele mukuilinga kumeso ja mwe ngongo, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Ni kwamba kuli akwahashi hanga akatengele kaponya mwengongo yoze wapwile nyimbanzo yakatana hindo hapwa nyimono. Aqui falamos essa besta Estados Unidos da América que sai da terra. Ngongo yono na tsutuka mumavu a imagem chilifa da besta changongo é a confederação das igrejas. A besta é o antigo império romano. Ngongo wa Roma, mas nós sabemos do império romano que era o império pagão, se passou agora no império papal. Mas agora aqui a besta que sai da terra, com a sua capacidade, com o seu poder, com os seus sinais que ele tem feito, mesmo fogo descer do céu, esses poderes que estão a falar aqui, sinais, são essas bombas que eles têm. Hoje o mundo respeita a América é através do armamento. E todo mundo respeita o americano. E ele está dando as ordens. E quando ele dá essas ordens, o mundo inteiro, e essa besta que sai da terra, que obrigará para que se fizesse uma imagem à besta. E no versículo 15, essa imagem à besta, a confederação das igrejas, já é feita. Mas agora o que falta, no versículo 15, e foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosses morto todos que não adorassem a imagem da besta. Ba amuhele cho mukuhana mwiku kukaponya kangongo, hanga kaponya kangongo akahanjike, akashihe waze eswe keshi kuwaila kaponya kangongo. É para vos dizer que, meus irmãos, a pressão está indo pouco a pouco. Todas essas leis religiosas no mundo inteiro, o que está a acontecer, chegaremos nesse capítulo que os americanos dará o poder na confederação das igrejas, para que a confederação das igrejas falasse, para que qualquer não entrar na adoração da imagem da besta seja morto. E essas mulheres do Apocalipse 12, quando esse tempo chega, a mulher com dor de parto, ouvimos dizer, logo a mulher dá, que significa o mesmo Miguel que batalhou contra Lúcifer, le venceu, le precipitou na terra. O mesmo Miguel foi lutar lá no deserto para recuperar o corpo de Moisés. Ele tirou nas mãos do Satanás para lhe levar. É o mesmo Miguel que nós lemos. Quando o tempo chegar, aqui a pressão da besta, da imagem da besta, para que todos que habitam na terra, grande, pequeno, todos eles adoram essa imagem da besta. Quem não lhe adorar, meu irmão,
aqui a alternativa, não veja só documento, olha também no que é verdadeiro, Espírito Santo. Porque o que vem, esse documento da terra não vai valer. O documento que virá de valer é que sairá da confederação das igrejas. Mas tu sabes que todos que adoram a imagem da besta irão à perdição. E qual é a tua situação hoje? Enquanto temos essa luz verde, tudo que estamos a ouvir, tudo que estamos a ver, são dor de parto. O dragão já está quase procurando a mulher grávida para que ele traga o seu filho. Mas querer como não, antes da partida, Deus vai derramar dupla porção, da forma que a palavra disse, por intermédio do seu mensageiro, que tudo quando vocês viram no meu ministério, numa medida fraca, a esposa fará na sua plenitude. Haverá grandes coisas. Deus prometeu-nos que desta vez nem só a terra que será mexida, mexerei também o céu. E lá o profeta Agai disse que olha, a glória da segunda casa ultrapassará a glória da primeira casa. É por isso que Jó perdeu pela segunda instância, mas quando Deus lhe restituiu em porção dobrada, para dizer que Deus também, o que estamos a esperar antes da partida é a manifestação, que significa o dragão lá estará perante a mulher que está grávida para tragar o seu filho, mas quando o filho nascido, logo Deus arrebata a igreja, a esposa, para o céu. E quando estamos aí para o céu, Miguel batalhará contra todos os demônios que estão no... como o apóstolo Paulo está a dizer, hoje não combatemos contra a carne e sangue, mas que sim, é contra os espíritos maus nos lugares celestes, que são os demônios. Mas esses demônios atuam nas pessoas aqui na terra. É por isso, todos que atuam por mal, quero dizer que são demônios. Todos que batalham contra a palavra de Deus, contra os que batalham contra o povo de Deus, não são eles, são demônios, porque são dois reinos. Como diz Jesus Cristo, o meu reino não é da terra, o meu reino é do céu. Se eu quisesse batalhar, mas já que ele vinha, não é para condenar, mas é para salvar. Mesmo agora, ele está salvando, é por isso que está deixando. Mas por onde vamos, haverá confrontação. Agora queremos apelar à igreja esposa de que por onde chegamos, de tudo que estamos a ver, tudo já está posto no... O dragão já está aí, preste para poder pressionar. Já é uma pressão que está vindo. Mas interroga-te, estás grávida? E todos estão grávidas, tem ânsia, tem dor de parto. É uma transição. Quer dizer, vamos transitar do reino terreno para o reino celestial, para as moradas terrestre para morada celestial. É uma transição. Tudo está em transição. Mesmo que seja nas governações da terra, tudo é transição. Então, para nós, esse momento é profético. E conhecendo que é profético, nós devemos nos preparar em consequência. Era tudo que hoje queríamos vos dar, para vos alertar. Então, se por onde estão, que o Senhor Deus os abençoe ricamente. E dissemos Maranata.